Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Contabilidade Facilitada. E hoje você está aqui para entender melhor o que se altera com a reforma tributária no que diz respeito à receita bruta. Afinal, nós teremos mais operações tributadas pelo IBS e pela CBS do que temos hoje, se comparado ao PIS, COFINS, ICMS e ISS? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Fique comigo, é após a vinheta. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Luana Trevisan. Estou falando muito sobre reforma tributária aqui no canal da Contabilidade Facilitada e também lá no meu perfil no Instagram, @prof. Luana Trevisan. E hoje nós vamos falar sobre receita bruta. Afinal, a reforma tributária ela vai trazer um alargamento do campo de incidência da tributação. É isso que nós vamos ver e diretamente na fonte. Vamos entender na Lei Complementar 214 de 2025. E outra pergunta que você deve estar se fazendo aí: é o fim da receita bruta, então? Receita bruta não vai mais ser levada em consideração com os novos tributos? Bom, vamos entender isso agora, começando pelas hipóteses de incidência do IBS e da CBS. Porque atualmente nós temos a incidência sobre o faturamento, receita bruta, aquela receita bruta que há 10 anos atrás foi alterada lá pela Lei 12.973 de 2014, quem lembra aí? Quem é dessa época? Então, há 10 anos atrás, nós estávamos conversando sobre o alargamento da base de cálculo dos tributos com a Lei 12.973 de 2014. E agora, 10 anos depois, nós estamos falando novamente sobre o alargamento do campo de incidência dos tributos. E aqui, especificamente, nós estamos falando da incidência do IBS e da CBS, que são os novos tributos da reforma tributária que vão substituir os tributos sobre consumo, PIS, COFINS, ICMS e ISS. Então vamos lá. Primeira questão que nós temos que levar em consideração aqui é o próprio campo de incidência. Então, nós temos incidência do IBS e da CBS sobre qualquer operação onerosa com bens e serviços e direitos, tá? Então, nós temos a incidência sobre todas as operações onerosas. Então, aqui a gente não está falando mais de receita bruta, a gente está falando de operação. Também vão existir algumas hipóteses onde haverá incidência do IBS e da CBS sobre operações não onerosas, tá? Então, aqui vem toda a parte de compra, venda, que são as operações normais, locação, mútuo, enfim. Aqui nós temos as operações tradicionais, prestação de serviço, enfim. Mais para baixo, nós também temos aqui, no artigo 5º, que o IBS e a CBS vão incidir sobre algumas operações não onerosas previstas na lei complementar. Quais são essas operações? Por exemplo, baixa de alguma mercadoria, ativo imobilizado para sócio, para empregado. Algumas operações, por exemplo, doações com contraprestação em benefício ao doador. Por exemplo, a empresa faz uma doação, em contrapartida, ela ganha divulgação do nome dela em algum evento, que seria um patrocínio. Ela faz uma troca de uma mercadoria por um serviço. Então, essas operações, mesmo que não envolva dinheiro, elas também serão tributadas pelo IBS e pela CBS. E aqui a gente não está vendo o conceito de receita bruta propriamente incorporado na legislação para que haja incidência do IBS e da CBS. A receita bruta ela ainda existe, já respondendo a grande dúvida, porque a receita bruta corresponde ali o preço das operações de fornecimento da empresa, venda, produção, serviços, locação, etc. Mas não só ela será a base de incidência para a IBS e CBS. Então, sim, nós estamos falando de um novo alargamento da base de cálculo dos tributos com a reforma tributária. Inclusive, operações que atualmente não são tributadas pelo ICMS ou pelo ISS passam a ser tributadas pelo IBS. E não só pelo IBS estadual ou municipal, e sim por todo o IBS. E outra coisa que nós temos que levar em consideração é a base
base de cálculo, tá? A base de cálculo, ela vem mais aqui para baixo no artigo 12. Então, a base de cálculo que nós estamos acostumados atualmente com os tributos atuais é a receita bruta. E a receita bruta corresponde ao preço das mercadorias, produtos, serviços, etc. Então, aqui, com o IBS e a CBS, a gente tem o valor da operação. Vocês vão ouvir muito falar em valor da operação. Então, por que o valor da operação? Primeiro, porque nós estamos falando de todas as operações da empresa e não apenas da venda de mercadorias, serviços, produtos, etc. Então, se a empresa faz uma locação, aquela é a operação dela. Se a empresa tem outras receitas que devam ser tributadas, a exemplo de juros, multas, etc., que é o que vem descrito aqui no parágrafo 1º do artigo 12, que também vai ser incluído na base de cálculo do IBS da CBS, também faz parte do valor da operação. Então, se a empresa faz uma venda e o cliente paga em atraso, aquele acréscimo do pagamento em atraso também vai compor a base de cálculo do IBS da CBS. Então, sim, nós temos uma mudança importante estrutural com a reforma tributária dos tributos sobre consumo e, com certeza, a gente tem aí uma questão de mudança de conceitos, mudança de forma de cálculo, de formação da base e de um alargamento do campo de incidência do IBS e da CBS. Lembrando que, a partir de 2027, acaba PIS e COFINS, entra no lugar a CBS, da noite para o dia, assim mesmo, e nós teremos um período mais longo de transição para o ICMS e o ISS, de 2029 a 2032, 4 anos de transição com convivência cumulativa dos dois sistemas tributários. Então, nós teremos as regras atuais aplicadas para o ISS, para o ICMS, e as novas regras aplicadas para o IBS, que são as regras previstas na Lei Complementar 214 de 2025. Então, a receita bruta não acabou, ela corresponde ainda ao core da empresa, a venda de mercadorias, produtos e serviços, mas a reforma tributária ela traz um novo conceito de base de incidência, que é o valor da operação, e ainda traz ali na base de cálculo, artigo 12, alguns valores que integram essa base de cálculo. Então, de forma geral, a regra geral seria isso. Nós temos sim essa alteração substancial na forma de apuração dos novos tributos, inclusive com a questão da não cumulatividade plena da CBS e do IBS, que faz com que a tributação de fato ocorra apenas sobre o valor agregado na operação. Então, isso também traz aí um benefício para a empresa de uma maneira geral, exceto aquelas empresas que não vão possuir muitos créditos nas aquisições. Aí é um caso, né, de se analisar empresa a empresa, atividade a atividade, mas de uma forma geral, nós temos esse novo modelo que já é adotado em mais de 140 países, sendo implantado no Brasil, e de certa forma ela vai trazer sim uma mudança de entendimento, uma mudança de conceitos, e nós, contadores, devemos estar atentos a essas mudanças para que não cometamos nenhum erro de cálculo a partir de 2027, com a entrada da CBS. Tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe com algum colega contador, tributarista, que está com essa dúvida sobre a receita bruta. E muito obrigada por assistir até aqui. Nos vemos num próximo vídeo. Tchau, tchau.